Oi, gente, tudo bem? Este é o podcast Personagens Geniais. Eu sou a Beatriz Becker e hoje eu vou falar aqui com uma convidada muito especial, que é a Bel Akemi, minha amiga e escritora. Depois a gente vai falar desse livro lindo que ela fez. Tudo bem, Bel? Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. É uma honra ter você aqui com a gente hoje. Eu vou falar sobre um livro muito, muito triste hoje. E muito bonito também. Hoje a gente vai falar sobre Pequena Coreografia do Adeus e sobre a personagem principal, Júlia, e também sobre os personagens secundários. Essa história é uma história de abandonos, uma história que tem por fundo uma série de abandonos de gerações, de pessoas que vão transmitindo adiante os seus abandonos que elas não conseguem tratar. Então a Júlia é uma filha única de um casal que já se separou e ao longo da história a gente vai percebendo que ela sofre diversas violências, especialmente da mãe, que é a pessoa mais próxima dela, porque a mãe parece que desconta nela, né, toda a sua frustração, toda a sua tristeza, aquilo que ela não consegue dentro dela elaborar, ela acaba sempre descontando na Júlia e desamando a Júlia. É uma história de muito desamor e de uma menina que não consegue facilmente entender o que está acontecendo e se expressar, embora ela vá buscando essa expressão ao longo da história. Chega a me dar uma sensação de que é ela mesma que escreve o livro, né, Bel? Queria saber como que esse livro mexeu com você, uma vez que, assim, tanto eu como você lemos duas vezes. Lemos no momento em que a gente teve contato com ele e depois a gente leu de novo agora para poder gravar. Como que ele mexeu com você? Depois eu te conto como é que ele mexeu comigo também. Acho que a primeira vez que eu li, o que mexeu mais comigo foi a forma da escrita, em uma prosa poética, né? Foi a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de escrita, e eu achei uma forma muito bonita de expressar, né, aquilo que a Aline Bay estava conseguindo colocar, né, coisas muito sofridas que a personagem Júlia passa, né, coisas que acontecem ali. E ela coloca isso de uma forma muito poética, né? Com palavras que se conectam de formas, né, muito bem encaixadas. Então, acho que isso me tocou primeiro. Na segunda leitura, eu acho que foram mais os detalhes, né? As conexões que a gente pode ir fazendo com os personagens, com os motivos das relações com os outros personagens, né? Esses mais detalhes. Eu também tive essa sensação. Para quem não leu o livro, ele é todo escrito assim, sem estar com. Não vai dar para ver ali, mas sem estar com a página inteira preenchida, porque ela faz como se fossem versos que vão acontecendo, embora seja uma prosa. Ela vai escrevendo com frases curtas e também mexendo com o tamanho da fonte, o que é uma coisa muito que eu também não conhecia, que é deixar a fonte bem pequenininha para falar dela mesma. Geralmente, quando ela fala eu, ela deixa na menor fonte porque ela quer mostrar que ela é insignificante ou que ela se sente insignificante. O tempo todo ela demonstra que ela não tem nenhum valor para ela mesma, ela demora para encontrar o valor dela. Ela é uma pessoa valorosa, porque dentro daquele contexto de vida, ainda assim ela encontra em algum momento a expressão, mas enquanto ela não encontra, ela se sente muito pequena, né? Você consegue ver isso assim também? Foi a mesma sensação que você teve? Sim, sim. Eu fiz uma coisa que eu nunca faço, que é uma cola. Eu tive que trazer algumas frases literalmente aqui e achei mais fácil colocar no papel do que abrir o livro e ficar procurando, porque tem umas frases aqui que são tão perfeitas. Isso é um sinal muito marcante do livro. É a perfeição com que ela transmite aquilo que ela está sentindo e vivendo. E isso é incrível para mim. Então, assim, tem um momento em que quando ela é criança ainda, ela sai de casa com uma amiga, uma raridade. A mãe dela geralmente não deixa ela sair para brincar. E ela já tem ali, acho que uns 12 anos, mais ou menos, ela está começando a puberdade. Então ela está entre ser criança e ser já uma moça, né?
e ela sai com a amiga e a mãe da amiga que num Fusca. Elas estão saindo de carro. A Júlia não tem carro, né? Pelo que parece. Mas aquela amiga tem. E aí a mãe dessa amiga leva as duas crianças para brincar numa praça. E nessa praça acontece um incidente. A Júlia vê algo que a perturba muito. Ela vê o pai com outra mulher. E isso desperta nela uma raiva que ela não consegue, na hora, direcionar para o pai. Então ela direciona para a amiga. Mas antes de acontecer o incidente em si, ela fica observando a mãe da amiga. E esse é o primeiro ponto em que ela expressa uma dor, que é assim: a minha mãe não cheira tão bem quanto essa outra mãe, a minha mãe não é tão bonita quanto essa outra mãe. E também a minha mãe não me ama como essa outra mãe ama sua filha. E então, assim, ela faz uma comparação. Ela não tem muitos parâmetros, né, Bel? Mas ela consegue fazer uma comparação. Isso para você foi interessante? Conforme ela vai falando, ela vai percebendo o que na verdade toca ela, né? Não é o fato dela cheirar melhor, não é o fato dela ser mais bonita, é realmente o fato dela ser uma mãe que não bate, ser uma mãe que cuida melhor, né, aos olhos da criança, né? E aos olhos da maioria das pessoas, né? E uma mãe que é mais normal dentro daquilo que ela gostaria de ter, né? Então acho que é isso que me toca nessa frase. Isso, é verdade. Ela consegue, assim, demonstrar que ela percebe algo de errado na vida dela. Porque, assim, bem ou mal, ela está vivendo um contexto que é a realidade que ela conhece no começo. De repente, ela se dá conta de que tem outra forma de viver, que não é apanhando todos os dias e que não é sendo desamada, né? Se é que essa palavra existe, mas ela é realmente assim, ela é uma menina que não ganha afeto, não ganha amor, ela só ganha surras. Surras que ela já está acostumada, que ela já começa a pensar, puxa, hoje ela me bateu, mas eu não fui afetada por essa surra. Ou seja, para ela já não era surpresa, já não era exceção, já era sempre uma regra, né? Tanto que no primeiro momento em que ela escreve, que eu vou falar, eu atropelo um pouquinho as coisas às vezes, mas depois eu volto. Ela escreve um diário, ela não sabe nem como começar, mas ela escreve umas frases assim: não acredito no amor, aqui em casa a gente não se abraça, isso é muito triste. Eu não sou grande coisa, nem os meus pais. Então, assim, tem mais umas frases aqui que eu anotei, mas ela começa a escrever dizendo essas coisas. Ou seja, ela é perspicaz, né, Bel? Ela tem uma inteligência para ver isso. E eu fico me perguntando de onde vem, porque ela não teve ferramentas, né? Não recebeu de casa uma gente, assim, uma conversa e tudo mais, né? Eu imagino que a vida dela tenha sido muito afetada, mesmo sem ela querer, pela arte, né? Assim, eu imagino mesmo, porque é uma coisa que afeta ela a cada passo do caminho dela nesse livro, né? Então, quando ela vê, né? Quando ela vê a música como uma música, ela diz, né? Que a música pode parar, né? A música pode simplesmente parar e se desligar e não tocar mais. Ela gostaria de poder fazer isso, né? De ter uma pausa para depois voltar. Sabe? Ela faz conexões com a arte de uma forma, né? Que depois ela vai encontrar também na dança, né? E, inclusive, no momento em que ela vê a máquina de lavar, né? Que é um momento ali, né? De quase, né? Um despertar, né? De muita coisa nela. É como um momento que ela vê a mãe da amiga dela, ela percebe que há outras possibilidades, né? Que ela pode ver uma máquina de lavar e ver a dança, né? Ver o movimento, a pequena coreografia que tá A ali. pequena coreografia que ela vê na máquina de lavar, ela vê a roupa dançando, né, lá dentro. Isso. Eu não tinha nem lembrado desse trecho, que aliás é incrível esse pedaço, porque Sim. ela pega uma coisa do cotidiano de qualquer pessoa, que ninguém vê a beleza da roupa lavando. Ela conseguiu ver porque ela tem poucos elementos, mas ela dá muita importância para os poucos elementos que ela tem. Então eu vejo que ela, por exemplo, ela tem poucos momentos de carinho, pouquíssimos. No livro, acho que são 3 momentos de carinho, 3 ou 4. E assim, é a diretora da escola, Sim. quando percebe que ela está vivendo uma situação bastante caótica, ela põe a mão nas costas, ela transmite um carinho que é
até mesmo protocolar. É de uma diretora para uma aluna, não é uma coisa pessoal. Da máquina de lavar, que é uma metáfora muito impressionante, né? Ela vê a roupa balançando, dançando, e ela começa a imaginar, né? A roupa se afasta uma da outra e volta. Isso para ela chama atenção. Então ela é tão perspicaz que ela consegue ver nas pequeninas coisas alguma coisa para ela refletir. E ela vê isso ali, né, naquele momento. Um outro momento de carinho que ela tem é quando ela já é grande, com a dona da pensão, né? Que ela sente que a Júlia precisa muito de um colo e coloca a Júlia no colo, na cabeça, assim como se fosse uma filha, né? Então todo o carinho que ela recebe é muito pouquinho e ela valoriza muito. Valoriza muito, né? Acho que isso chama muita atenção, porque eu não consigo imaginar uma vida assim tão rarefeita de amor. A gente recebe tanto amor, eu não sei, mas eu acho que eu recebi muito amor, né? Você também? Sim. Senão a gente não... Como é que a gente viveria, né? Numa condição tão escassa do bem mais valioso, né? Que é o carinho, o afeto, aquele estímulo familiar, assim. Mas você apontou muito bem a questão da arte, porque, assim, todos os seres humanos precisam de expressão. Todo mundo precisa de uma válvula de escape das suas emoções, né? As pessoas sonham, as pessoas acordam e dão vazão a alguma coisa. E aí ela tem 3 tentativas, ou 3 caminhos, né? Ela primeiro é a música, como você falou. Ela sente que a música mexe com ela de alguma forma, ela não sabe muito bem o que faz. E uma hora ela fala, eu queria ser como a música. Às vezes poder sumir. Você falou da pausa. A vida dela merecia uma pausa muitas vezes, né? Você quer mencionar alguma coisa dessa parte da arte? Não acho que a parte da dança também, né? Que o que chama atenção também é que ela gostava muito de dançar, né? Ela gostava muito, ela se encontrou ali na dança. Mas, né, ela fala que aquilo que ela sentia de tão maravilhoso, as outras pessoas simplesmente não conseguiam ver, né? Então era uma coisa assim que era como ela estava se expressando, mas os outros não estavam, né, vendo aquilo tudo, né? E chegou ao ponto de a professora de balé dizer que ela não servia para aquilo, né? Então meio que foi negado a ela o acesso a uma arte que estava sendo boa para ela expressar o que ela sentia. E aí a arte foi mais vista como estética do que como um fator de crescimento do espírito, né? De elevação do espírito, expansão da consciência e tudo mais. Sim. E aí a gente pode fazer um questionamento, né? Porque não dá para saber de fato como é que você pega uma criança de 12 anos, 11 anos e diz que ela não serve para aquilo. A gente tem vários exemplos, né, no mundo, até no mundo das artes, aí fala de gente que hoje faz sucesso. Vou lembrar do nome do menino que canta aí. E que em alguma audição, em algum momento, eles foram considerados péssimos. E tem vários exemplos, né, tanto no cinema como na música, de gente que foi assim, como é que fala? Que foi desenganado como artista e depois virou um fenômeno de sucesso, né? E isso é algo a se pensar. Então, por que essa professora foi tão severa, em vez de deixar a criança viver aquilo e em vez de cortar? E foi tão cruel, né? A forma como ela entendeu que ela não era boa naquilo. Ela estava ali ouvindo a conversa sem ser percebida. A professora francesa chama a mãe e fala: sua filha não serve para dança. É muito cruel, né, Bel? Eu acho assim, me faz pensar que não deveria ser assim. Que numa escola, porque se você estivesse falando de um teatro municipal, de um corpo de dança que é extremamente exigente, pegar e selecionar os melhores, mas não era o caso, né? Então, por quê? Eu pensei nisso agora, na verdade, mas por que ela fez isso com a menina, né? É mais uma forma de tirar de alguém que já não tem nada. Só que, claro, a professora não sabia disso, né? Para mim doeu bastante também a parte que ela escolhe que a mãe compra o colã azul. Ai,
Bel, pode contar essa parte se você quiser. Eu acho, por um lado, né, a mãe estava lá, só tinha o colã azul, né, e ela teria que ir em outra loja. Mas também o que seria ir em outra loja para a filha ficar com um colã rosa igual ao das outras meninas, né, e, né, enfim. Mas, ou menos perguntar para a filha qual era a opinião dela, né? Isso. Mas essa é uma das pequenas, grandes crueldades que a mãe faz, né, durante o livro. Eu também me perguntei se a mãe conseguiu entender isso. Para ela parecia assim, é só uma cor. Mas ela não perguntou. Você tocou num ponto que para mim assim me chama muito a atenção, que a Júlia nunca se defende. Talvez ela tenha tanto medo da mãe, ou ela tenha sido tão tolhida, que ela nunca se defende. Ela nunca fala, mãe, eu queria o rosa. Ela só fica pensando e sentindo aquele medo da mãe comprar o azul e vai vendo, né? Vai desmanchando aquele sonho dela de ter a roupa rosa igual das outras, e ela não consegue se colocar na situação, ela não consegue falar sobre isso para a mãe. E isso acontece ao longo de toda a história. Então, para mim, chamou atenção esse lance dela nunca poder falar. Então, a mãe bate nela por um motivo. Olha, nunca tem motivo para bater num filho, né? Mas naquele contexto, naquela realidade, ela dá uma surra nela porque ela chegou atrasada e ela não consegue contar que foi porque o pai quase morreu, né? Teve um problema lá, ele engasgou, né? Engasgou com alguma coisa e ela achou que ia perder o pai, e eles demoraram para ir para casa dela, e na hora de devolver a Júlia para a mãe, ele se atrasou. E aí ele fala algo também que, pelo amor de Deus, né? Ele fala assim, entra lá, Júlia, não quero que você tenha problemas. Não quero que você tenha problemas. Imagino que se ele fosse preocupado mesmo com a filha, ele poderia, né? Por exemplo, nesse momento, entrar e explicar ele. Porque ele tinha uma noção de que a filha não conseguiria explicar, né? Por que ele não foi lá e explicou, né? Por que ele não foi lá e defendeu a filha em diversas outras vezes, né? Ao invés de se defender e sair da casa, né? Nossa, exatamente. Se defender e sair da casa. Ele só pensou nele mesmo. E ele falar para ela, não quero que você tenha problemas. Ela mesma ri, né, disso aqui no livro. Ela fala, poxa, será que você não sabe onde eu moro e com quem eu moro? E como você falou, ele acompanhou a infância dela. Ou ele não olhou para ela, né, para não saber que ela não tinha condições de se defender da mãe. Ou ele realmente não se importa. E eu tô mais inclinada a pensar que ele não se importa, porque ele tanto via o quanto era difícil viver com aquela mulher, que ele saiu fora. Só que ele deixou a Júlia ali, indefesa, diante daquela mãe. Uma mãe que, assim, por mais que eu entenda que ela é uma mulher sofrida, que sofreu também violência, eu não entendo como é que uma pessoa vive a violência, sabe que aquilo foi horrível e não consegue mudar. Bom, tem uma frase do Leminski que fala, né, quem não reflete, repete. E essa mulher nunca deve ter tido acesso a uma reflexão. E a gente que tem dificuldade. A gente que tem acesso às ferramentas e tal. E talvez ela nunca tivesse tido. Ela dizia para a filha, depois que ela batia e tudo, ela dizia, sua avó era muito pior do que eu. Como se isso fosse um salvo-conduto, né? Para ela fazer o que ela quisesse com a Júlia. Acho que esse lado da mãe, né, que ela sofreu, até a parte da mãe que não sofreu, teoricamente, assim, a mãe, antes de sofrer, a mãe sendo a mãe mesmo, né, antes de virar a pessoa cruel que ela era, tem a parte que ela recebe um carinho da mãe quando ela vai deitar na cama da mãe, né, de noite. E aí a mãe sussurra algumas coisas pra ela, conta algumas coisas, né. Tem partes que ela diz, que a mãe conta, né, que ela escrevia músicas, né, ela tinha um lado artístico, ela tinha assim, um lado, ela fala uma parte também, né, no fundo minha mãe era uma flor, que sangrou por ser idealista, por isso se fechou, em aço. Então, é uma coisa assim. Eu acho bonito a Júlia tentar entender a mãe. A Júlia sempre, ela tem um olhar, apesar de tudo, de cuidado com a mãe. Eu não sei se chega a ser um olhar amoroso, porque talvez isso não seja possível nesse momento, nesse contexto aqui.
mas ela tem um olhar de cuidado. Ela se preocupa se a mãe vai ficar sozinha no Natal. Então, assim, ela pode passar o Natal com a viúva argentina. O nome dela é Argentina, né? O nome da viúva. E ela é brasileira, né? A mulher. Então, só contextualizando. A viúva argentina é a dona da pensão. Quando a Júlia faz 18 anos e vai trabalhar, mais ou menos isso, ela se muda para uma pensão. Ela consegue fazer a coreografia do adeus em relação à mãe. E aí, essa viúva, que é a dona da pensão, ela é acolhedora. Ela é muito legal com a Júlia. Eu adoro esse fato de que ela recebe amizade. A Júlia é legal, a Júlia é uma pessoa legal. Ela tem a infância dela, ela é meio violenta, né? Ela bate naquela amiga TT, depois ela bate numa menina na escola que é o que gera o balé, que a diretora vem e em vez de brigar, ela tenta fazer uma coisa assim construtiva e fala, olha, eu vou indicar o balé, né, para poder amenizar essa violência e tudo mais, você é uma boa aluna. Então ela vê o lado bom da Júlia. Tudo que a mãe não faz, a mãe só detona ela, né? Tem uma parte que eu achei assim, acho que talvez, não sei, se foi a parte mais triste. É difícil falar, que acho que cada pedaço que eu lembrar eu vou dizer que é a parte mais triste, sabe? Mas tem uma parte que ela fala que a mãe dela, do nada, virou para ela e falou assim, hoje eu fui à feira e uma moça me ajudou. E ela era mais bonita do que você. E aquilo atingiu, assim, fundo na Júlia. Por que ela foi falar isso? Qual é o motivo de você detonar sua filha assim? Então, como ela se sente, né? Sempre diminuída pela mãe. Então, por isso que a letrinha dela aqui, quando ela fala eu, é sempre a letrinha bem pequenininha, né? Tem algo aqui também que é uma outra coisa cruel, eu acho, que é a dubiedade em relação à mãe que ela era de noite, sussurrando, fazendo um gesto de carinho ali. Que bom que eu tenho você, meu amor. Ela chega a se espantar quando a mãe fala isso. E a mãe que ela é de dia. Eu acho que ela cria uma expectativa na filha de que ela vai mudar, de que ela vai ser uma pessoa mais afável. E aí chega de dia, ela é a mesma pessoa, bruta e que não tem carinho. Então, eu não entendo isso. Eu queria até saber sua opinião sobre essa dualidade. Eu acho que talvez fosse alguma coisa que a própria mãe podia estar tentando se libertar, né? Mas com passos muito pequenos, né? Então, passos muito pequenos e muitas vezes insuficientes, né? Então, ela não conseguia sair daquele ciclo. Eu acho que, de certa forma, podia ser uma mínima tentativa dela estar saindo, né? Talvez mesmo inconscientemente, né? Mas, mesmo assim, não sei. Não como se fosse um esforço, talvez, por ela, pela filha, né? Mas por ela mesma, né? De tentar dar um afeto para que a filha pudesse dar um afeto de volta, né? De ter a filha ali, da presença de alguém. Uhum. Eu tive uma outra leitura, sabe, Bel? Assim, eu achei que a mãe, na hora que ela vai deitar, ela sente falta de uma companhia que é a do marido dela, não da filha. Mas ela substitui, então, aquele espaço vazio pela filha e ela não vive nada estranho com a filha. Ela vive até ao que parece é uma relação de carinho, mas na minha visão, aquele carinho era o carinho que ela queria dar para o marido dela. E aí, já que a Júlia está ali, a única que está ali, ela dá para a Júlia, mas não é a Júlia que ela quer. E isso me faz. Eu não vou falar da última cena, o que aconteceu exatamente na última cena, que é a cena que me convence do que eu vou falar agora. Para mim, ela transferia sempre, ela nunca se conformou de ser abandonada pelo marido, Sérgio, né? Então, algo me faz entender que ela queria realmente. Aquele carinho era do Sérgio, não era da Júlia. Sim, de uma forma que, né, que não somente ela pudesse estar dando carinho, mas ela pudesse estar dando carinho, né? Por ela, né? Isso. Uma coisa bem assim. Expressando algo dela, Isso. né? Independente de quem tá ali. Jogando fora aquilo que ela queria, na verdade, dar para outra pessoa. Então ela acaba confundindo a cabeça da Júlia. Eu acho que isso é um comportamento. Não vou falar da personagem, da psicologia da cabeça dessa personagem, mas para mim isso é um elemento de uma comunicação muito violenta. Eu dou uns cursos aí de comunicação não violenta e uma das formas de violência na comunicação é a dubiedade, é você
transmitir uma mensagem que é contraditória com a próxima que fica ali. Então você fica sempre se contradizendo. E essa mãe faz isso. Essa mãe, no meu entender, assim, ela tem traços narcisistas. Eu não sou psicóloga e nem tenho um diagnóstico, né? Mas é muito próximo isso de deixar a filha sempre na defensiva e sempre insegura. A Júlia é super insegura, né? Em alguns pontos, assim, dela mesma. Ela fala, isso que ela fala aqui, né? Eu não sou grande coisa, nem meus pais, mostra que ela não se vê com nenhuma importância. E a mãe reforça isso, né? Não dá amor. Aí dá um amor estranho ali, né? De noite, sussurrado, e que não é perene. Aí a Júlia busca aquela migalha, né? Todo dia ela recebe aquela migalha, assim, às vezes ela recebe, quando a mãe está com uma disposição. Então é muito cruel, penso, sabe? Muito cruel. Mas entendo que, ao mesmo tempo, essa mãe também não tem, talvez não tenha nada para dar. Né? E ela sofre demais. Eu acho que a mãe sofre demais. Sim. Você acha também? Sim. Ainda mais quando ela fica sozinha, né? A Júlia consegue sair de casa. Isso para mim eu fico tão feliz assim que ela conseguiu sair, porque era tanto desamor naquele ambiente, era um ambiente tão pesado, né? E aí ela decide sair, ela também sai meio quase que escondida. Ela não nem conta, ela fala: eu tô indo trabalhar ali, então eu vou morar ali perto, porque minha patroa não permite atrasos. Então é isso que ela conta, né? Mas na verdade ela tem uma ânsia, né, de sair, uma ânsia gigante. E aí ela sai, assim que ela sai, ela já é avassaladora a culpa que ela sente, né? Porque ela sente a necessidade de cuidar da mãe. Então é muito dúbio isso que tudo, né? Eu achei super, super puxado esse trecho, assim, sabe? Do pai. O que você acha do pai da Júlia? É um pai, né, totalmente ausente, né? E eu acho que ele acaba, inclusive, ignorando, né, a filha e tudo. E parece que no fim, assim, chega uma hora que ele meio que desiste de sentir qualquer culpa que ele pudesse sentir e vai se jogar na arte, realmente, né? Ele vai se expressar na arte. Aquilo, ele diz, né? Eu quero isso, não pensar em nada, né? E eu fico pensando que talvez o que ele não queria pensar, né? Será que era tudo aquilo que ele deixou a Júlia sofrer, né? Não sei, podia ter alguma coisa assim. E tem o fato, né, de que todas as esculturas que ele fazia tinham boca aberta, né? Igual a capa, né? Então, não sei qual poderia ser uma conexão, né? Por que não estava todo mundo sorridente? Se ele não estava nem pensando fazer as obras, né? Sim. Se ele não pensa, ele só expressa o que está no subconsciente dele, né? De novo, eu tentando ser psicóloga, não sendo, né? Mas, assim, ele me parece que não pensar e fazer uma coisa sem pensar vai revelar o que de fato está em você. Olha, essa parte do pai, ele é um personagem muito interessante, porque ele é um típico homem irresponsável, como a gente vê tantos, conhece tantos, a gente conhece tantas histórias assim, do pai que vai embora, não olha para trás, não se preocupa se o filho ou a filha está bem, vai vivendo, e um dia ele, olha que maravilha, estou fazendo umas esculturas aqui, e tirei um monte de fotos das esculturas, aí ela se dá conta que ele nunca tirou uma foto dela, e essa parte também é muito triste, né, porque ela só faz um comentário, assim, para quem está lendo, não, é sempre para o leitor que ela fala, nunca fala para a pessoa, né, ela não tem o diálogo com o pai, puxa pai, de mim você nunca tirou uma foto, nunca, ela nunca fala, ela não acusa, ela não se defende. E esse pai, então, ele é um homem que quando criança, ele cresceu em orfanato, então isso talvez explique um pouco a falta de vínculo, mas sinceramente não é o que eu acredito, assim, porque tem tantos homens que vieram de lares convencionais ali, ok's, e fazem a mesma coisa, vão embora e não se preocupam, né? Tanta mãe falando, né? Tanta mãe cansada falando, bom, hoje ele não quis vir, ele deu uma desculpa, ele não veio, meu filho ficou chorando, mas ele está curtindo a vida, e como o pai dela curtia a vida com as mulheres jovens, né, que ele namorava. Então ele queria assim, eu quero outra vida. Ele falou,
construiu outra vida, simplesmente. E a Júlia ficou assim, no meio disso, sem a possibilidade de ir morar com ele, por exemplo. Ela achava que a casa dele era uma casa melhor para ela, mas quando ela pede para ele, ele rechaça com toda veemência. Não tem nem essa possibilidade. Aí a desculpa dele: não, uma filha tem que ficar com a mãe. Por quê? Porque ele não quer, né? E como você falou das esculturas, é mais um elemento de arte que aparece no livro, né? Que também é uma cura para ele. Talvez ele tivesse mesmo que... Ali ninguém é feliz, né? Então, assim, tá todo mundo muito mal nesse livro. A mãe tá mal, a filha tá mal e o pai tá mal também. Mesmo que ele tenha saído e tenha feito de conta que não tinha uma filha, que não tinha uma responsabilidade. É como você falou, talvez aquelas formas todas sejam simplesmente aquilo que ele sabe que ele deixou para trás, né? Eu queria até falar da capa do livro, que é da Bourgeois, essa imagem. Essa imagem é tão perfeita para esse livro que ela é tão sofrida, né? Ela tem uma expressão de sofrimento na pessoa que segura, que para mim é a mãe, né? Os peitos da mãe, que ela fala o tempo inteiro, né? Quando ela é criança, ela fica observando, quando eu crescer eu vou ter o peito da minha mãe. E aí ela, aqui para mim é ela, né? Caída, tentando escapar desse abraço. Que é engraçado que a mãe dela tem como se fosse uma garra com ela. Ela sempre puxa a Júlia de volta, enquanto a Júlia sempre tenta sair. Eu queria também que você, se você tiver uma impressão sobre os dois homens que apareceram na vida da Júlia. A Júlia ficou até a vida adulta sem nunca ser adolescente, né? Ela chegou a ser adulta, ela fala, nunca fui adolescente, nunca tive turminha, nunca tive amigos. E ela conhece dois homens. Assim, conhece, assim, muito superficialmente. Um é o Ricardo, que é o filho da dona do café onde ela trabalha, com quem ela se dá muito bem, né, com a dona Cíntia. E quando chega o Ricardo da França, que ele é um brasileiro que estuda na França, ele é uma simpatia. Tem uma frase que ela fala aqui que também é incrível, que ela fala assim, ele nunca soube o significado da palavra abandono, certamente, com esse sorriso que ele tem, demonstra que ele nunca foi abandonado, né? Então ele é alguém que desconhece o mundo dela. E o outro homem é o Maurício, que é um garçom de um restaurante onde o pai dela sempre almoça. Você tem algo que você tenha ficado com a impressão para falar dessas relações que ela cria? Eu acho que, de certa forma, né, esses dois personagens são bem importantes, assim, na construção de relações dela, mas, na verdade, ela tinha muitos arquétipos masculinos, né? Na infância, ela tinha, assim, mais figuras femininas, então, aí quando ela foi, né, virou adulta, aparecem muitos homens, né, exemplos para ela, assim, né? O pai, na verdade, sempre foi um exemplo presente, porque ela tanto dizia, né? Não, eu prefiro meu pai é muito melhor do que minha mãe, né? Porque a mãe batia, porque a mãe, né, não amava. O pai, pelo menos, tinha períodos de carinho uma vez a cada, sei lá quantos dias, né? Mas tinha ele, né? Tem um momento também que ela faz um desenho de um irmão, né? Que ela nunca chegou a ter, mas é um irmão, né? É um irmão do sexo masculino. Né? Tem também o personagem que ela cria, né, numa história, o Ed, que é um personagem que sente muitas coisas, passa por muitas coisas semelhantes ao que ela passou, né? E tem o Vegas, né? Que muitos dizem ser personagens espelhados, né? Muitos dizem não. A própria Aline Bay diz, né? Ela diz que ela fez personagens meio espelhados porque ela gosta de trabalhar assim, né? Então, são personagens que ficcionam a realidade, como ela diz, né? O Vegas é um lutador de boxe, ex-lutador de boxe, pelo que ele diz, mas a Júlia nunca tem certeza se ele realmente chegou a ser um lutador de boxe algum dia. Né? Então, e a Júlia, ela acaba né, divagando por várias realidades também, de uma forma que talvez eles queiram fugir da realidade, né? Mentira como apoio, né? São as palavras que a Aline Bay usa numa entrevista. Né? Mas aí ela constrói uma relação, assim, de amizade com ele, porque ela diz, né? Estranhos pesam menos que conhecidos. Né? Então, sim, esses são alguns outros homens que aparecem, né? Mas aí o Maurício e o Ricardo.
são ruins nomes. Eles acabam aparecendo mais como interesses amorosos, né? E enquanto no Ricardo ela realmente vê uma possibilidade de amor, né? No Maurício ela vê uma fuga, né? Um momento ali de ela conseguir se libertar e simplesmente ir, né? Talvez uma coisa assim, uma coisa mais livre. E no Ricardo ela sente que ela ia acabar se prendendo em emoções, né? Uma coisa que ela não sabe tão bem o que é. Então acho que foi mais ou menos, talvez, o que ela... Acho que foi por esse caminho, sim. O Ricardo, ele é um rapaz da Sorbonne, né? Um rapaz que estudou, que tem uma vida melhor. Não é por isso que ela gosta dele, é porque ele é um encantador mesmo. Ele é encantador e ele tenta levá-la para dar uma volta de moto. E esse momento é crucial, né? Porque ela se vê assim, ela ali realmente tem dois caminhos para ela: se envolver com o Ricardo ou fugir disso. E ela foge. E isso é tão triste porque ela nos permite viver, mas talvez para ela fosse impossível dar esse passo sabendo que ele ia voltar para a França. Ela que já enfrentou o abandono do pai, a falta de afeto da mãe, para ela ia ser muito duro dar adeus a alguém tão legal como o Ricardo, né? E aí ele faz uma carinha do tipo, então tá, se você não quer vir, paciência. Ele queria que ela fosse, né? E ele parece ser, pelo menos a princípio, uma pessoa legal. E a viúva argentina que estava assistindo aquilo fica desesperada, fala, meu Deus, por que você não foi? Criatura, você devia ter ido, mas ela mesma sabe o que ela dá conta e o que ela não dá conta, né? E o Maurício é uma pessoa inofensiva para ela. Ele é um homem que ele é mais simples, ele é um homem que é jovem, mas ele está envelhecido. Ela fala sobre isso, né? Que embora eles tivessem quase a mesma idade, ele parecia bem mais velho pela dificuldade da vida e tudo mais. E aí assim, pouco tempo depois que o pai dela morre de uma forma trágica, ela fala, bom, a vida é tão curta, deixa eu viver alguma coisa então com esse que eu tenho na mão aqui, que é o Maurício. E aí ela em pouco tempo, eu fiquei feliz que foi ela que decidiu tudo. Isso para mim foi muito legal assim, porque eu leio muitos livros de abuso, que tem abuso envolvido, muitos e muitos livros, e isso chega a ser uma narrativa recorrente, assim, né, o tempo inteiro. Então, nesse livro não teve isso. Nessa fase aqui, ela escolheu tudo. Ela pôde viver algo que ela quis. Isso, para mim, foi até catártico, assim, sabe? Foi até assim, que bom, pelo menos aqui ela viveu algo que ela escolheu. Mas ela não fica com ele por muito tempo, né? Acho que é bem isso, né? Ela escolheu estar com ele justamente talvez porque ela não tinha apego, né? Ela meio que foi com essa noção, né? Eu imagino que ela foi com essa noção de que talvez se ela tivesse se apegasse, né, podia acontecer alguma coisa, não sei. Porque pra mim a Júlia é uma pessoa muito muito esperta, assim, muito ligada, assim, né? Tanto que ela desperta muitas coisas pela arte e tal. Então, pra mim ela é uma pessoa bem assim ligada, né? Então eu imagino que talvez ela não quisesse se atrelar a ninguém que ela tinha apego, né, muito apego, como o Ricardo, porque mesmo que o Ricardo não fosse uma pessoa má, se ele não for, né, ele ia pra França e podia simplesmente não conseguir mais voltar, né, não sei. Esquecer Então, dela. então ela escolheu alguém que ela não tinha tanto apego, que mesmo que acontecesse alguma coisa, ela não ia ter apego, né, tanto que depois foi ela mesma que terminou. Ela não aguentou, ele era muito chato, né? Assim, Sim. chatinho e tal, e ela não gostou mais dele. Bom, então nesse ponto ela foi dona da vida dela. E eu acho incrível a trajetória que ela faz, né? Você falou da arte dela e tudo, que é a trajetória em direção à expressão dela, que é, no fim, ela descobre que é a escrita. Ela começa fazendo um diário, depois ela cria um conto, e ela não tem pressa, ela vai criando aquilo devagar. E aí descobre que tem um escritor na pensão. E aí ela toma coragem, mais uma vez, aí eu achei ela ótima, porque ela tomou coragem de falar, bom, vou escrever e vou submeter o meu texto a um escritor de verdade. Ela nem sabe quem que é direito aquela pessoa, ela só sabe que é um escritor, ela fala, bom, você que é um escritor, você pode ler isso aqui que eu escrevi? E aí passam os dias e ela recebe uma resposta dele, que é algo incrível, é encantador, é esperançoso e é lindo. É um momento assim que
eu gostaria de emoldurar essa página e colocar pendurada na parede o que ele escreveu para ela, né? Porém, na sequência, a pequena coreografia do adeus de novo, ela é frustrada, porque a mãe puxa de volta, mais uma vez. E felizmente o final ficou aberto, né? Porque você pode tanto pensar que ela conseguiu se desvencilhar daquela situação, como pensar, não, aqui nunca mais ela vai conseguir se desvencilhar disso. E você pode escolher o final, né? A gente pelo menos tem o conforto de conseguir imaginar alguma coisa, e não é estanque, né? Enfim, é um final aberto. Tem mais coisas a considerar interessantes sobre esse livro tão maravilhoso, Bel? Acho que não. É isso. Eu adorei essa conversa sobre esse livro com você. Acho que sabe, foi muito rico, assim. Tanto eu como você lemos, acho que tiramos muita coisa desse livro, né? Mas eu queria falar também sobre o seu livro, tá? Aqui a gente tem o livro da Bel, que é Metamorfose Dançante, um livro que posso falar tudo, né, Bel? Fala da anorexia, é um diário, né, Bel? Você pegou o seu diário e transformou em livro. Praticamente, né? Nossa, eu vou confessar, assim, para quem está me ouvindo, que esse livro foi algo que me emocionou profundamente. Ele é bem curto, a Bel falou para mim, Bia, leia o livro, que ele é curto, ele é fácil de ler, ele é rápido de ler. E aí, quando eu peguei, eu não consegui parar, Bel. Foi, assim, uma torrente, foi muito emocionante e, primeiro de tudo, parabenizar você pela coragem, assim. Aí eu queria que você falasse um pouquinho do livro para as pessoas. Obrigada. Eu acho que pegar o link, né, que, na verdade, a Aline Bay, ela foi, assim, uma pessoa que me inspirou muito, assim, mesmo sem ela saber, ela me inspirou muito a eu escrever esse livro de verdade, assim, porque eu tinha, né, eu tinha diário, eu sabia que tinha ali alguma coisa, eu sabia que tinha necessidade de a gente contar para as pessoas como que é o processo de tratamento da anorexia de fato, né, sem floreios e sem, né, será que a pessoa se curou, tipo coisas cinematográficas e fins misteriosos. Mas eu não sabia como colocar isso, né, como transformar em diário, assim, e organizar. Aí eu pensei, né, o que eu gosto muito dessa escrita da Aline Bay é uma coisa muito diferente, assim, que me apareceu. E eu pensei, por que não, né? Talvez me inspirar, assim, nela, né? Então, claro que, tipo, a minha escrita não chega aos pés da Aline Bay, mas é uma tentativa, assim, de ser inspirada mesmo, né? Então, eu fiz em uma prosa poética como se fosse, né? Na verdade, porque, na verdade, é uma bagunça de coisas que eu escrevo, emoções e sentimentos, e ali informações mais nutricionais, partes ali, então tem. E é uma mistura, assim, na verdade, de várias coisas. E no fim tem inclusive, trechos que as profissionais especializadas nessa parte escreveram, né? Então é uma grande mistura sobre isso para que as pessoas possam ler e se conscientizar, né, sobre o assunto, ou às vezes mesmo as pessoas que sofrem de anorexia ou já sofreram, saberem que elas não estão sozinhas, né? Nossa, foi lindo, lindo. A sua ideia foi linda. E eu vou discordar de você. Eu acho que se a Aline Bay for ler o seu livro, ela vai ver que você tem muito talento. E não é só talento, né? É a sensibilidade também de você conseguir colocar para fora com tanta verdade. Eu falei que eu chorei, mas eu também dei risada no livro, assim, tá? A hora da cachorrinha. Eu comecei a imaginar, porque conhecendo vocês e tudo, eu falei, nossa, é super emocionante, super interessante. Você é muito talentosa, sim, para escrever e fez um grande trabalho aqui. Então, assim, eu só tenho elogios, assim. Tomara que todo mundo leia. Realmente além de tudo, né, de ser um livro sensível e lindo, ele também presta um grande serviço para as pessoas. Tá bom? Obrigada. É isso. Então, acho que a gente teve uma conversa bem, bem tranquila. Eu adorei conversar com você sobre esse livro. Fiquei super feliz de você ter aceitado o meu convite. Obrigada. Obrigada, eu também estou bem feliz de estar aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam. Não deixem de ler. Maravilhoso. Tá bom? Então, abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau.